Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Ponto de Prosa, já com tudo no ponto aqui, nesta quinta-feira, dia 26 de agosto. Então eu quero já começar aqui dizendo para você que o Ponto de Prosa é transmitido ao vivo todas as quintas-feiras às 20 horas, tá? E claro, depois compartilhado também nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram e assim por diante. Você acompanha esses cortes ao longo da semana, então se você quiser receber isso no seu celular de forma gratuita, anota esse número aqui, ó, 659-9681-7076, manda um alô para nós, você se torna membro e recebe esses cortes aí no seu smartphone. Esta edição do Ponto de Prosa é um oferecimento de Weidson Cardoso Live Filmes, eternizando os seus melhores momentos. E se você quiser contratar o Weidson aí para o seu evento, liga no 659-9901-5454. Bacana? E vamos em frente que estamos hoje com um programa especial e eu quero apresentar ele que começou sua trajetória profissional no rádio em agosto de 1990, lá em Alta Floresta, lá na divisa com o Pará, é isso? Muito bem. Foi repórter e apresentador em emissoras de TV, foi editor e repórter também de um jornal impresso e em Lucas do Rio Verde atua na mídia digital desde 2012, além de fazer reportagens para revistas e, claro, novamente exercer funções aí de repórter e apresentador de TV. Atualmente ele é repórter do Cenário MT. Pessoal, o Cenário é o site que tem aproximadamente 230 mil acessos por dia. Eu estou falando dele, nosso veterano Celso Neri. Celso, muito obrigado por ter aceitado o convite, meu amigo. Eu que agradeço, Jorge, agradeço você que está acompanhando o Ponto de Prosa pelo tablet, pelo computador, pelo celular, enfim. Onde o sinal, essa imagem estiver chegando, eu agradeço com certeza a sua presença, a sua participação conosco. E eu quero agradecer pelo convite. É muito importante fazer parte de um debate importante, que é um debate que vocês levam aí toda quinta-feira. E estamos aí prontos, com certeza, para colaborar aí. Sim. Sem antes deixar de agradecer o Rodrigo, que é o meu editor-chefe. Manda um abraço aí pro Rodrigão, liberou, vamos lá, Celso. E foi ele que estimulou, inclusive, a participação. Já havia já há algum tempo, já que a gente vinha tentando estreitar esse caminho e agora deu certo. Maravilha, Celso, obrigado por ter aceito o convite. Cada ponto de prosa, pessoal, nós trazemos alguém que tem uma bagagem e que vai contribuir com a sociedade. Muitas vezes eu repito isso aqui, o Ponto de Prosa é um programa de conhecimento, né? É um programa de personalidades. E eu quero falar dele, que nasceu lá em Vitorino, no Paraná, dia 6 de agosto de 1957. Ele é casado com a dona Cleci, é pai de 3 filhos e avô de 3 netas. É fundador e ex-presidente da Silve, fundador e ex-presidente do Lions Clube aqui de Lucas do Rio Verde. Ele já foi membro do Conselho Fiscal do Sicredi e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui do município de Lucas. Foi também vice-prefeito de 2005 a 2008, estando por um período como prefeito em exercício. É membro do Conselho da Associação Comercial de Cuiabá, membro do Conselho da FACMAT, que é a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso, e é membro do Comitê de Ex-Conselheiros do Sicredi, isso mesmo, e também coordenador de núcleo do Sicredi. Fundador e presidente da Eletromóveis Martinello há 32 anos. Está presente em 60 municípios, com 92 lojas. Estou falando dele, senhor Oswaldo Martinello. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Jorge, Celso Neri. É um prazer imenso estar com você e falando com a população de Lucas um pouquinho, mais um pouquinho, né? Mais uma vez falando com a população de Lucas. Isso é um prazer muito grande. Eu fico muito honrado de estar aqui hoje. Bacana. A experiência vai contribuir muito, com certeza. Nós vínhamos pensando assim, o que podemos perguntar para quem tem tanta experiência, né? E eu quero já iniciar com uma primeira pergunta, seu Oswaldo, que a gente pode dizer assim, que o senhor deu início, né, aqui no município de Lucas do Rio Verde, um município jovem, começou oficialmente, vamos dizer assim, em 1988, né? E o senhor estava entre os primeiros, se não o primeiro aí, que veio para cá, trouxe os primeiros
móveis aí, eletrodomésticos para vender. E como foi essa vinda primeiro, né? Como que o senhor veio parar em Lucas? E depois disso, por que o Mato Grosso, né? Era mais fácil empreender naquela época, seu Oswaldo, ou é mais fácil empreender hoje? Bem, a minha história é uma história um pouquinho longa, né? Mas mas é uma história. Na verdade, a minha formação profissional foi em São Paulo, capital, né? Onde eu era gerente de uma madeireira lá, fiquei lá por 10 anos. A empresa foi vendida, voltei para Santa Catarina, onde eu morava inicialmente. E lá, então, montei a minha primeira empresa, que foi uma indústriazinha de fundo de quintal, literalmente de fundo de quintal. E aí crescemos e tal. Aí veio o plano Funaro, na época, que provocou um consumo desenfreado, etc. Isso nos anos 80? Isso foi em 86, 1986. E aí, em 1987, veio a ressaca do plano, que foi o plano Bresser, que foi um plano que assim, a economia foi uma fase muitíssimo difícil. O Bresser, exatamente. Né? E o plano foi chamado de Plano Bresser, que foi um realinhamento da economia brasileira. E aí, muita gente ficou pelo caminho, né? Muita gente ficou pelo caminho. Nós também lá entramos em dificuldade com a empresa de pequeno porte que tínhamos, né? E a partir daí passamos a pensar em outra atividade ou em outro local para empreender, né? E naquela época se falava muito do Mato Grosso, né? Lá na minha cidade, que chama São Lourenço do Oeste. Se falava muito do Mato Grosso e chamou a atenção. E aí, na busca de uma alternativa diferente, então eu e a Neca, né, a dona Clecia, a minha esposa, subimos para o Mato Grosso para explorar possibilidades. E acabamos encontrando aqui em Lucas, por um conjunto de razões, aquilo que a gente considerou um ambiente adequado ou mais favorável para a gente empreender na época, com pouquíssimos recursos que tínhamos, né? Sim. E decidimos então por Lucas do Rio Verde, né? Na época já existiam aqui duas lojas que eram pioneiras, né? Que era a Eletromóveis Rio Verde, cujo gerente era o Paulo Reolon, né? Um Paulo conhecido nosso, um grande amigo, né? E uma outra loja que chamava Kelly Imóveis, que era do seu Valdemar de Domênico, né? Que já não está mais aqui. Que já não está mais aqui. A Eletromóveis do Rio Verde também já não existe mais. Então, nós começamos aqui nessa época, assim, com muitíssimas dificuldades, né? Todas as dificuldades que você possa imaginar. Nessa época, Lucas do Rio Verde não tinha telefone, não tinha energia, não tinha, eu costumo dizer, não tinha... 1989, né? Não tinha, eu costumo dizer que não tinha um centímetro quadrado de asfalto na cidade, era apenas a BR-163. Então tínhamos todas as dificuldades que você possa imaginar. E com os poucos recursos que tínhamos, conseguimos abrir uma loja, então, com 150 metros, ou seja, 10 por 15 metros quadrados. E nessa ocasião, então, inicialmente vim eu e mais 2 irmãos para ajudar, né? Os 2 irmãos mais novos, que vieram me ajudando, né? Enfim, e começamos nessa época, então, a nossa trajetória aqui em Lucas do Rio Verde, com uma loja humilde. Nessa época, seu Oswaldo, eu ouço aqui de outros pioneiros que não tinha nada na cidade, assim, de estrutura, não tinha o básico, né? E o que foi atrativo foi talvez, e aí é uma pergunta, foi a perspectiva de crescimento? Exatamente isso. Primeiro, pelos poucos recursos que tínhamos para começar o negócio, né? E segundo, a perspectiva de que, por ser um assentamento, né, a gente, na época, avaliou que tinha um pouquinho mais o dinheiro estava mais distribuído, né? Os recursos, o capital, ele não estava concentrado na mão de poucos, né? E eu falo sempre, e nesse momento eu faço comparação com Nova Mutum, com Sorriso, que foram cidades que nasceram a partir de um empreendimento imobiliário. E de loteamentos, né? De loteamento. Lucas foi diferente, né? Lucas foi de um assentamento, né? Ou seja, de produtores. De produtores, né? Em tese de produtores. Então, isso me chamou muita atenção e foi talvez a nossa opção, até porque os recursos eram muito pequenos e começamos com uma loja bastante humilde, né? Eu sempre digo também que você... Na época, se eu fosse abrir Alta Floresta ou Sinop, etc.,
talvez as possibilidades de crescimento fossem maiores. Porém, eu ia abrir um negócio muito pequenininho perante os que já existiam consolidados, né? Então, a briga era mais desigual. Mais desigual. E aqui a competição ficou mais ou menos de igual para igual. Sim. Bacana. E aí era mais fácil empreender naquela época, se bem que assim, os recursos da época também tinham as suas limitações ali, né? É mais fácil hoje? Como o senhor vê isso aí? Eu acho que as oportunidades, elas são do momento, né? São do momento. Eu acho que o empreender, a atividade, ou melhor, o ato de empreender, ele independe de épocas, né? Porque você pode entender que você pode começar um bom empreendimento ou empreender bem em momentos de economia fortalecida e que é fácil. Sim. E tem o outro lado da moeda que te obriga a empreender e encontrar soluções em momentos muito de extrema dificuldade, né? Então, acho que são posições antagônicas, porém elas se complementam, né? Certo. Elas se complementam. Então, o ato de empreender, ou de inovar, ou de criar, ou de começar algo, ela está muito mais no interior de cada um, né? Que isso se aflora mais ou menos de acordo com cada pessoa, né? Lidar melhor com essas dificuldades. Então, acho que assim, não existe época boa ou ruim para empreender. Eu acho que as épocas, de acordo com cada uma delas, ou de acordo com as oportunidades que aparecem, ou que você aposta, né? São independentes de momentos bons ou ruins. Bacana. Não é o tempo, né? Não, nos anos 80 era fácil, não, era a oportunidade. Porque lá as dificuldades eram umas, sim, hoje são outras dificuldades, né? Mas elas existem. É verdade. Elas existem. E o ato de empreender tem tudo a ver com superação, né? O senhor comentou do plano Bresser, né? Celso, você lembra do Collor, né? Que foi eleito. Isso já foi em 90. Foi eleito em 89, começou o governo em 90. E aí entrou com o plano Collor, plano Verão, que levou a economia assim, na lona, né? Ele acabou com a economia brasileira, fez como é que fala? Ele captou a poupança, né? Isso. Ele confiscou a poupança dos brasileiros. Imagina quem tinha empreendimentos ou investimentos na poupança. E aí que tá. E aí foi um dos motivos que foi mais um passo do empreender, né? Nós, por exemplo, da Eletromóveis Martinello, vínhamos num momento bom, né? Até o início de 90, e aí quando a economia se deteriorou, beirando aí o final do primeiro semestre de 90, onde a inflação chegou a 60% ao mês, 70% ao mês, eu acho que teve um mês que chegou a 80% num mês. Uma loucura. Aí veio então o plano Collor, que confiscou a poupança, deixou toda a população com 50... Não me lembro exatamente, 50 dinheiros da época lá, 50 mil cruzeiros, eu acho que era, alguma coisa assim. Né? Então, o que aconteceu com o varejo naquela ocasião? As vendas caíram para praticamente zero, porque ninguém tinha dinheiro. A conta de recebíveis zerou também, ninguém pagava ninguém, porque ninguém tinha dinheiro. E ficou uma situação caótico. E a solução que nós encontramos, né, na Eletromóveis Martinello, foi abrir uma nova loja com o intuito de queimar parte do estoque para poder pagar as contas. Foi onde surgiu a oportunidade, então, e abrimos a primeira filial, que foi no município de Juara. Distante de 370 quilômetros daqui, e na época a estrada de terra, né, daqui e lá. Era bem poderoso, imagina isso. Exatamente. Eu me lembro que tinha um comercial assim, ó, som 3 em 1, 1.780.000. Exatamente. Parcelado em 20 vezes. Exatamente. Imagina a desvalorização da moeda era imensa, né? Mas assim, aquela época, aquele período, a inflação normal, né, era na casa de 30%, 35% ao ano. Era comum você ver remarcação ao mês, de ao mês. dos Estou falando, mercados, na verdade, 30% ao mês. Ao mês. Era um negócio maluco isso. Não, hoje, quem nasceu depois disso não tem ideia do que quem nasceu depois dos anos 2000 vive uma realidade que não imagina o que foi isso na prática, né? Agora, isso também fez com que cada um na sua atividade encontrasse caminhos, né? Porque você negociava hoje numa tabela a compra de um produto, que chegava daqui a 15 ou 20 dias já estava em outra tabela, daí você vendia e comprava.
tinha que ter expertise no negócio para você não errar a mão, porque uma errada dessa representava perder ou deixar o negócio reduzir em 30%. Podia provocar até a falência, dependendo. Exatamente. Era muito, a gente andava muito no fio da navalha, né? Você não podia errar, né? Sim. Então, quem viveu aquela época sabe falar talvez melhor até do que eu. Né? Não, mas interessante que a Eletromóveis Martinello surge nesse contexto. Nesse momento. E aproveitou esses momentos para poder... Exatamente. Interessante. É quem fala que só dá certo, né? Montando... Mas foi nesse momento, sem dúvida nenhuma. E aí, no ano seguinte, abrimos, então, Campo Novo do Parecis, depois São José do Rio Claro, depois Nova Mutum, Sorriso, enfim. Aí foi crescendo de maneira já planejada e ordenada, né? Aquela abertura da primeira loja foi, eu digo assim, que salvou a empresa na época, né? Aquela acertada que demos em abrir a primeira filial. Enjoar. Né? Aí os demais, daí, ao longo do tempo, o crescimento aconteceu de maneira planejada, ordenada, daí já foi diferente, né? Sim. Apesar de sobressaltos econômicos de tempos em tempos, né? A história do Brasil é isso, né? São esses sobressaltos econômicos. Celso, a pergunta é contigo. Então, falando sobre varejo, a venda final aí ao consumidor, e a pergunta mudou muito a forma de comercialização nas lojas dos anos 80, 90 para os anos atuais. O que mudou mais nesse contexto, relação com o cliente, as tecnologias que foram avançando? Sem dúvida, essa mudança é muito marcante, especialmente pós-pandemia, né? Especialmente pós-pandemia. Porque, na verdade, a evolução e a aplicação da tecnologia no varejo, ela já vinha acontecendo, né, ao longo do tempo, e numa evolução constante e permanente. Porém, num ritmo que, se comparado com o de hoje, num ritmo lento, dá para dizer, né? A pandemia, na verdade, ela acelerou todos os processos, né, de aplicação das tecnologias. Também em razão da mudança do comportamento do consumidor, né? Também isso, né? Esse é um ponto interessante. O consumidor passou a comprar diferente também. Exatamente. Então essa relação se alterou muito, mas ela, vamos colocar assim, foi muito impulsionada pelo advento da pandemia, né? Que a partir daí as empresas tiveram que buscar alternativas, na verdade. Porque, veja bem, primeiro, lojas físicas fechadas, né? Por imposição da pandemia. Segundo, os consumidores, ou a maioria das pessoas, com receio de sair de casa por meio da pandemia, e com razão, né? Muitas e muitas cidades ou estados até impondo o fechamento obrigatório das lojas. Sim, né? Não podiam abrir. Então isso fez com que as empresas literalmente desengavetassem todos os projetos que tinham dessa área de aplicação da tecnologia no varejo, né? E passou a digitalizar a empresa em todos os aspectos, né? Usando de todos os meios digitais possíveis, né? Procurando primeiro estabelecer a venda ou a negociação em si através o e-commerce foi o que mais se acentuou, mas através de WhatsApp e outros aplicativos, né? Aplicativos de recebimento de parcelas, né? Porque as pessoas estavam literalmente impedidas de ir nas lojas fazer os pagamentos, né? Então, os aplicativos foi uma área que cresceu muito, né? Inclusive lá na nossa empresa. E, no segundo momento, então, consolidar a relação com os consumidores através das mídias sociais, né? Ou de todos os meios digitais possíveis e imagináveis, seja de aplicativos desenvolvidos pelas próprias empresas, seja de aplicativos de uso universal. Então, essa relação veio e provocou uma mudança de comportamento muito grande. E as empresas que não conseguiram se atualizar, elas ficaram muito prejudicadas, né? Perderam espaço no mercado. Perderam espaço, sem dúvida nenhuma. Tanto é que, tem uma matéria hoje que eu não consegui ler no Valor Econômico, que fala que a evolução do e-commerce, se comparado aos últimos 12 meses, né, cresceu 85% no Brasil. Agora, nesses últimos 12 meses? Nesses últimos 12 meses. É um negócio assustador esse. Está crescendo bem mais que a economia, né? Exatamente. Agora, se isso veio para ficar, é difícil falar. Mas nesse momento está acontecendo. Por quê? Porque, querendo ou não, ou admitindo ou não, muitas pessoas ainda estão com receios de frequentar lojas físicas. É verdade.
né? É verdade. E sem contar o fato de que, cada vez mais, nós, consumidores de todas as áreas, ao pensar em comprar um produto, um determinado produto, você pega o smartphone Certo. e vai fazer a sua pesquisa, né? Com certeza. Vai ver o preço. E automaticamente você já descobre as possibilidades de modelos de produtos, tamanhos, cores, enfim, toda a variedade, e automaticamente você já se atualizou em preço, né? Isso. Já se atualizou Faz em uma preço. ideia da média de preço. E via de regra, o segundo passo, daí você vai na loja física para verificar esse produto e, enfim, fazer o contato com o produto, que é um fator determinante também para a compra, né? Então, veja bem que os costumes, os hábitos mudaram muito, tanto do consumidor quanto das empresas que passaram a oferecer essas facilidades, né? Essas facilidades. E através das mídias, as empresas passaram a estabelecer um contato permanente com os consumidores e fazer a sua fidelização e etc, na produção especialmente de conteúdos, né, que chamem a atenção dos consumidores, né? Porque hoje ainda estamos muito resistentes a algumas mudanças, mas o ideal hoje é você não anunciar mais produtos, é você estabelecer ligações através de conteúdos com os nossos consumidores. Sim, né? nós trabalhamos com isso. Exatamente. Porque assim, Mas vender produto é a mesma coisa que se fazia nos anos 80. Porque, na verdade, o que acontece? Produtos todos têm, com preços muito parecidos e qualidades muito parecidas. O que é que vai fazer a diferença entre o consumidor optar pela empresa A ou B? É esse elo de ligação existente, essa ligação, esse contato permanente que você gera simpatia e gera comodidades, né? Então é isso, na verdade, né? Essa é a grande mudança, né? E essa grande mudança, ela aconteceu de uma forma muito intensa e muito rápida, né? E as empresas tiveram que fazer isso com uma rapidez muito grande, né? Nós temos hoje players nacionais aí que estão com cerca de 2.000 colaboradores já trabalhando só em inovação, né? Nós, aqui no nosso tamanho humilde e pequeno, nós saímos de zero, né, de colaboradores trabalhando focados na inovação, e estamos com cerca de 15 hoje já, né? Trabalhando. É questão de um ano, né? É questão de um ano, em aplicativos, e-commerce, por aí afora. Até lançamos recentemente o e-commerce, está ainda em fase de experiência e tal, ainda não estamos muito agressivos, né, mas vamos nos tornar. Na verdade é um meio que a gente precisa aparar todas as arestas para soltar. O consumidor, né? Ele tem uma ferramenta poderosa nas mãos, poderosíssima, que é o smartphone, né? Ali ele produz conteúdo, ele consegue fazer inúmeras coisas. Então, é claro que aí esse é um debate muito extenso e exaustivo, né? Mas há uma consolidação geral de que os meios de venda vão ser todos os canais possíveis. Você não consegue mais desvincular a loja física do e-commerce, você não desvincula mais a loja física das mídias sociais. Quer dizer, na verdade, as empresas precisam estar atentas e usar todos os meios, tem que ter uma plataforma robusta de maneira a suportar todos os canais possíveis de contato com o nosso consumidor. Presente onde os consumidores estão. Exatamente, que é no meio digital. Que é no meio digital. O resumo da ópera é mais ou menos isso, é verdadeiro. Sim. Então, o desafio das empresas, aquelas que disputam mercado efetivamente, elas precisam estar atentas a isso e eu digo mais, na minha opinião, só sobrevive quem tiver com esse meio muito claro, operando muito claramente nessa linha. Que bacana. A gente viu nesse período de pandemia as lojas sendo fechadas, aliás, né? Muita coisa sendo fechada. Teve um momento que estava tudo fechado, né? Que não podia abrir nada, depois teve aí alguma flexibilização, mas a gente viu durante muito tempo isso acontecer. E houve também aí uma politização bastante forte em relação a isso, né? As pessoas usaram isso de forma política e aí eu quero fazer um gancho, porque essa questão da política, né, não tem como desvinculá-la da gestão pública, seja ela municipal, estadual ou federal. O senhor foi prefeito, foi vice-prefeito e esteve prefeito em exercício aqui em Lucas do Rio Verde entre 2005 e 2008. Sim. Tá. E como é que o senhor vê a participação dos governos, né, nos negócios?
Como que a gestão pública pode contribuir? Porque o que eu ouço da maioria dos empresários é assim, eles precisam deixar a gente trabalhar. É isso mesmo? É isso mesmo, o resumo da ópera é isso mesmo. Na verdade, nós somos um país muito regulamentado, né? E se comparado com países de economia madura, nós vamos observar que lá as coisas são mais livres e o mercado se acomoda e se ajeita. Sim, né? Sem tanta interferência Sem dos tanta governos. interferência dos governos. Agora, eu penso assim, ó, e na época que eu estive na gestão pública, eu procurei fazer isso com bastante intensidade. Eu acho que a principal missão do poder público é criar um ambiente favorável para que as coisas aconteçam. Né? É criar uma legislação adequada para que empresas estruturantes se estabeleçam na comunidade ou na cidade, né, onde vivemos, e que essas empresas estruturantes desencadeiem um desenvolvimento econômico em todas as outras áreas. Né? Que, no fundo, foi o que nós procuramos fazer naquela gestão. Né? Naquela gestão, que foi essa de 2005 a 2008, 2005, né? Foi nesse 2008. período que veio a Sadia, Exatamente. né? Na época, a Sadia foi o início das atividades da Sadia, na verdade, o início da implantação da planta, né? E, posterior, o início do funcionamento, se não me engano, foi 2008, né? Que foi o último ano do nosso mandato. Então, essa implantação na época da Sadia provocou um boom de crescimento e desenvolvimento. Sim, virou uma cadeia produtiva em várias áreas. Por quê? Né? Porque é um processo que ele não é único, né? Ele desencadeia todas as outras atividades comerciais, industriais, etc. Né? Ela despeja, né, uma massa salarial importantíssima, né, que movimenta todas as outras cadeias. Né? Então, o Lucas, na época, teve um impulso de crescimento, um impulsionamento muito grande na ocasião. Né? Então, eu acho que a função do governante é mais ou menos essa, né? De criar o ambiente favorável para que as coisas aconteçam. Né? Lá na indústria de base ou naquelas atividades que são estratégicas para o município e para a região e que, através delas, o restante da cadeia produtiva se desenvolva. Né? Por exemplo, o varejo. O varejo, na verdade, é uma atividade terciária. Sim, serviços, né? Que na verdade, é o resultado de um processo que se inicia lá com a produção. Né? Perfeito. Perfeito? Que é onde as pessoas vão lá e compram alimentos, compram lá o seu móvel eletrodoméstico de maneira a melhorar o padrão de vida e por aí afora. Né? Então, a atividade do varejo, propriamente dito, é uma atividade terciária, e aí o sucesso maior ou menor de uma empresa ou outra vai depender das atividades que ela desenvolve, buscando estreitar esse relacionamento com o seu consumidor. Perfeito, perfeito. Quer dizer, o poder público tem como contribuir e muito para que as coisas andem melhor. Aliás, eu digo mais, o poder público é decisivo para isso. A comunidade ou a cidade se desenvolva. E a coisa acontece aqui. Não é através do governo estadual nem federal, acontece aqui. É interno, seu Oswaldo. Acontece nos municípios. Ah, sim. Não tenha dúvida. Então depende muito da ação do governante do momento. Né? Entendi. Eu vejo isso com muita clareza. E a ação do governante não é comprar o terreno para a indústria se estabelecer, não é nada disso. É criar um ambiente favorável para que as coisas aconteçam. Para que os investimentos venham. Eu posso citar rapidamente alguns exemplos do que aconteceu, por exemplo, favor. Quando da implementação da planta da Sadia. Por exemplo, a interferência do poder público municipal para que a planta saísse foi decisiva. Na sequência, tivemos que, na época, e o prefeito, na época, o Marino, desenvolveu isso com maestria, que foi negociar, por exemplo, com a rede SEMAT, a renovação de toda a rede elétrica do interior para viabilizar os núcleos de produção, tanto de frango quanto de suínos. Né? Perfeito. Que a base de produção é energia, né? Senão não vai. Mas teve que fazer todo um convencimento para que os produtores se tornassem agregados da Sadia. Né? Tivemos que fazer inúmeras reuniões com os produtores, né? Colocando o projeto, a garantia do projeto, enfim, a seriedade do projeto, etc. Então, é isso que eu falo de você criar um ambiente favorável para que a coisa aconteça. Eu tenho convicção que não fosse o empenho especial do Marino naquela ocasião, a planta da hoje BRF talvez fosse metade do que é hoje, ou menos. Porque se eles não tivessem vindo, eu acredito que esse pessoal aí
eu falo que estava envolvido nas negociações, teria feito a sua própria indústria de alimentos, não teria, seu Oswaldo? Tinha um começo Tinha um já, começo disso, né? chamava EMA Alimentos. EMA Alimentos. Para você ter uma ideia, aquela planta da EMA Alimentos era uma planta que previa o abate de 30 mil aves dia. Era uma coisa muito pequena perante o mercado. Sim. Né? Poderia ser uma iniciativa local de pequeno porte? Poderia sim, mas uma planta como essa não teria expressividade para nem mesmo pensar em mercado nacional, que sai internacional. Né? Sim, então, bacana. E não daria o suporte para a cidade, né? O comércio. Não teria o resultado que deu essa planta BRF. Isso o investimento foi questionável, muito maior, né? Então, assim, eu acho que o poder público ele é decisivo em todas as fases para que a coisa aconteça. Agora, ela tem que fazer o seu papel de gestor público, em fomentar os investimentos e criar um ambiente favorável para que os investimentos aconteçam. Sim, é o consenso, é o tal do consenso que precisa existir para que as coisas andem, né? Eu quero agradecer a você que nos acompanha, que nos assiste. Hoje nós estamos falando com ele, que é CEO, presidente da Eletromóveis Martinello, senhor Oswaldo Martinello, falando sobre o varejo, a evolução e os rumos do mercado. Gente, é um assunto interessantíssimo e eu quero agradecer aqui ao meu amigo Jamir, lá da VAP Castrol, tá? Pessoal, lá na VAP Castrol você tem uma super troca de óleo com a qualidade que o seu carro merece. E é super mesmo. Em cada troca de óleo você recebe gratuitamente a limpeza interna do seu veículo, a higienização do ar-condicionado e a conferência do óleo de câmbio e diferenciais. E a oxisanitização com ozônio, que elimina odores de cigarro, comida, mofo, animais, mata bactérias, ácaros e vírus. Olha só, você encontra lá na VAP Castrol. E o fluido de transmissão automática, né? Ou para simplificar o tal do óleo do câmbio automático. Esse óleo aí você já trocou? Então é importantíssimo. Pessoal, na VAP Castrol nós temos o equipamento certo para fazer essa troca. Agilidade, comodidade, qualidade e excelência. E ainda leva e traz o seu veículo sem custo. É na VAP Castrol, sempre com a qualidade que o seu carro merece. Entre em contato pelo 659-8443-8839. Um abraço aí, equipe da VAP Castrol. Valeu! Bacana, voltamos aqui. Pessoal, hoje nós estamos com o senhor Oswaldo Martinello. Toda a experiência dele está sendo hoje posicionada aqui para nós do Prosa e, claro, para você que nos acompanha pelas redes sociais e ao longo da semana também acompanha os cortes desta maravilhosa entrevista. Vamos dar continuidade aqui. Seu Oswaldo, o comércio varejista ele evoluiu muito ao longo do tempo, né? E no período da pandemia alguns setores tiveram que se reinventar. A gente falava sobre isso agora há pouco, né? Quer dizer, muitas empresas tiveram que diversificar ou refazer ou fazer novos processos, né? Para que continuassem existindo. Bom, o senhor já falou de quais mudanças são essas, né? Mas teve algumas mudanças que vieram para ficar. São aquelas que assim, mudamos isso aqui e trouxe mais celeridade, trouxe mais agilidade ao processo. Então nós não vamos voltar como fazia lá atrás. Quais são essas mudanças que vieram para ficar nesse pós-pandemia na área do varejo, seu Oswaldo? Bom, a principal delas que eu pontuo e nós estamos trabalhando intensamente para consolidar isso, é a forma de se relacionar com os nossos consumidores, né? Eu falava ainda há pouco. Quer dizer, hoje você tem que pensar em todos os canais possíveis de comunicação entre empresa e consumidor, né? Mas pelos meios digitais é imprescindível. E a loja física como complemento. E vai ser, eu acredito... Isso não volta. Isso não volta mais. Outra coisa que não volta e que veio para ficar de verdade e se consolida a cada dia que passa, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Sim. Estamos fazendo a coisa de maneira digital, uma transmissão digital. Exatamente. Isso está acontecendo conosco lá no dia a dia, em relação às reuniões, às tradicionais reuniões que se faziam, né? A gente já está falando que se fazia, que não faz mais. Não faz mais, já não existe mesmo. A reunião presencial hoje é muito raro acontecer já, né? Nós estamos fazendo todas elas via plataforma.
via plataforma. Nós lá na empresa estamos utilizando até para reuniões internas, na busca de cumprir o nosso protocolo de cuidados, né, em relação à pandemia, para que não haja aglomeração e por aí afora. E se tornou um meio de se fazer reuniões muito mais prático, muito mais barato, né, e mais eficaz. Né? Até porque na reunião presencial, se você pensar numa reunião presencial de 10, 15, 20 pessoas, os assuntos se desviam, as conversas paralelas acontecem e por aí afora. E pela plataforma não acontece nada disso. Ela é muito mais eficiente, o muito foco, mais eficaz. Tem que dar mais foco, né? Exatamente, até porque as interferências e as conversas paralelas não acontecem. Não existem, é verdade. Sem contar com o aspecto financeiro. Nós, por exemplo, na Martinello, tínhamos o hábito de reunir os gerentes, todos os gerentes, pelo menos 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano. Né? Então, literalmente, cerca de 100 pessoas se deslocavam das suas cidades, vinham para Lucas, né? Gastavam um dia para se locomover. Isso do estado todo. Isso para se locomover um dia, mais um dia de evento, ou de reuniões e alinhamentos, e mais um dia para retornar. Além das despesas com hotel, etc., tinha o tempo todo, né? Hoje não, hoje fazemos uma vez a cada 10, 15 dias. E o risco de pegar a estrada, né? Fora os riscos, né? Hoje fazemos a cada 10, 15 dias sem custo. Sem custo. Praticamente sem custo, né? Porque é uma assinatura que é barata. Isso aí veio para ficar. Então, isso veio para ficar. Veio para ficar, não tenha dúvida. É claro que esporadicamente ainda vai se fazer algumas reuniões, quando a pressão da pandemia aliviar, evidentemente que alguns encontros nós voltaremos a fazer, mas não naquela intensidade que fazíamos antes. Né? Sim, outra coisa, a forma de pagamento, né? Eu utilizo, por exemplo, o aplicativo do celular para fazer os pagamentos. Isso também acredito veio, que não volta e atrás. Não volta, E não agora volta. com o Pix, né? Que facilita. Nossa, mais ainda agora mais com o ainda. Pix, né? Mais ainda agora com o Pix, né? Então, o uso das tecnologias em todas as áreas, né? Não só no varejo, mas na prestação de serviços e por aí afora, né? Claro que nessa pandemia teve segmentos que foram mais impactados, outros menos impactados, né? Dos serviços, eu acho que o de maior impacto negativo foi a rede hoteleira, né? O segmento hoteleiro, acho que foi extremamente atingido. O de eventos também foi extremamente atingido. E são segmentos que precisam se reinventar, sob pena de não continuar, né? Isso. Precisam se reinventar ainda, né? Ainda. Ainda, com certeza. Então nós no varejo já encontramos muitas soluções e muitas virão ainda, né? E muitas virão ainda, eu tenho certeza disso. À medida que o tempo vai passando, vai se descobrindo novas fórmulas, novas formas de se comunicar com os consumidores. Mas eu repito, o que veio para ficar e que não volta mais, essa nova fórmula, essa nova forma, esse novo formato de se relacionar com os consumidores. Com os clientes. E as empresas, da pequena à grande, precisa estar preocupado com isso. Sob pena de não conseguir continuar no mercado. Eu vejo isso com muita clareza. As empresas têm que se preocupar com isso, porque isso veio para ficar e é um novo jeito de se comunicar. E nós vivemos um momento atual que não está fácil, né? Eu digo, a grande maioria dos segmentos da economia passam por dificuldades, passam por um momento de reinvenção, né? Eu queria até passar essa pergunta para o Celso aí. A pandemia afetou, como o senhor mencionou aí, vários segmentos, alguns mais, outros menos, mas a economia como um todo ela deu uma estagnada. E a pergunta que todo mundo se faz hoje em dia é que desafios a gente vai enfrentar para fazer a economia voltar a acelerar, que desafios que a gente tem, como é que a gente vê isso a médio e longo prazo? Para voltar a crescer, né? Isso, para voltar a crescer. Eu acho assim, ó, eu tenho essa questão muito clara. Primeiro, cada segmento ou cada negócio precisa se reinventar a todo momento, né? E adicionar novas formas de se relacionar com os consumidores a cada momento. Mas é importante aí a ação dos governos, nesse quesito da retomada da economia, né? Você veja que hoje se tornou uma preocupação latente a inflação, que está batendo na nossa porta aí. Você viu que as projeções, o centro da projeção que era 4,5, hoje já está em acima de 7, já está indo para 8. Então é preciso uma ação urgente do governo, no sentido de trabalhar a estagnação dessa escalada da inflação, né?
primeiro. Segundo, nós precisamos urgentemente, e há muito tempo já, uma reforma tributária nesse país, né? Que é fundamental. Que é possível diminuir isso, Oswaldo? Olha, mesmo que não haja diminuição, mas que haja uma otimização na apuração e recolhimento. Né? Veja bem, eu acho até que ela pode, num primeiro momento, e deve, num primeiro momento, continuar como está, em termos de carga tributária total. Certo. Né? E depois, ao longo do tempo, à medida que ela for crescendo, porque em havendo uma reforma, eu acredito sinceramente que a massa de recolhimento suba. E aí você pode ir equilibrando e ajustando. Né? Então, eu fico muito preocupado quando a gente vê o debate do momento sobre a reforma tributária, onde o foco da discussão se tornou a diminuição do imposto de renda na pessoa jurídica e a taxação dos dividendos. Gente, é só uma transferência. Diminui a alíquota de um imposto e acrescenta outro. Isso não é reforma, gente. Eu fico muito preocupado quando eu vejo o debate mais ou menos nessa linha. Né? Quer dizer, o que eu vejo é um governo preocupado em baixar o imposto de renda, que é um tributo que ele entra na divisão dos estados e municípios, para jogar no imposto de renda da pessoa física, que não é dividido com os estados e municípios. Quer dizer, me parece que o foco dessa mudança está em o governo federal ficar com o bolo inteiro sem dividir com os estados e municípios. E não exatamente uma reforma tributária. Sim, mas e tem outra questão. Os impostos hoje, eles estão muito mais em cima de quem tem menos do que quem tem mais. Proporcionalmente falando, né? Assim, o que a gente tem conhecimento de outros países, que há uma distribuição mais equânime, né? mais proporcional a quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Né? No Brasil não é assim. E esse foco não está em debate. É isso que me preocupa, e eu falo que eu tenho uma preocupação, porque a reforma tributária que está colocada aí, ou pelo menos os termos que estão sendo discutidos, ele não é de uma reforma como a gente minimamente imaginou. Né? Certo. Então, o que me parece que está caminhando para ser uma meia reforma, mais ou menos aos moldes do que aconteceu com a trabalhista. Claro que já avançou, sem dúvida nenhuma, houve avanço na trabalhista, né? Mas ficou muito longe daquilo que o empresariado considerava como ideal. Né? E a reforma tributária vem mais ou menos no mesmo caminho, sabe? Então isso me preocupa. E eu acho que é hora do governo federal focar naquilo que é realmente estruturante para o país. Quer dizer, nós temos que deixar esse debate mais político e estabelecer um debate mais racional no sentido de ver a economia daqui 2, 3 anos, ou de pensar no futuro do país. Acho que nós temos que... O foco do debate hoje está errado. O senhor acha que o governo federal está pensando muito nas eleições do ano que vem, seus votos? É natural que isso aconteça na política brasileira, né? Mas não pode ser só esse o foco. Né? Me parece que, atualmente, o governo federal tem criado situações para desviar o foco daquilo que realmente é importante para o país. E o que deveria ser pensado. O que deveria ser pensado. Então isso me preocupa, né? Então, cada um no seu quadrado, cada um fazendo aquilo que acha que deve. Mas eu penso que hoje o governo federal precisa focar no aspecto econômico, que passou a preocupar. O crescimento que estava previsto talvez já não aconteça mais. Sim. Né? O crescimento do PIB. Hoje teve uma notícia, né, que a previsão passou de 5% para 7%. Isso é inflação. Inflação. Então, isso preocupa demais. Isso preocupa demais. Então, é hora de as autoridades competentes focarem nesse assunto e fazer o enfrentamento necessário e adequado. Né? Sob pena de daqui 2, 3 anos, a gente poderá estar com problemas aí de decisões mal tomadas ou de atitudes não tomadas nesse momento. O senhor mencionou antes a questão aí de tirar dos municípios e estados, centralizar no governo federal. Essa coisa do pacto federativo é uma situação que vem sendo discutida há muitos anos e fosse ao contrário, onde os municípios precisam de apoio, grande parte dos municípios acabam sofrendo, inclusive alguns até pedindo esforço, aí, buscando até empréstimo para poder ajustar as contas, né? Eu sou um daqueles que defendem
uma nova constituinte. Por quê? O senhor é municipalista, né? Eu sou muito municipalista. Eu acho que dentro daquele sentimento de que tudo acontece por aqui. Tudo acontece no município. E a Constituição de 88, infelizmente, ela atribuiu para estados e municípios muitas atribuições e não previu receita. Né? As receitas continuaram concentradas em Brasília, né? Dependentes de emendas parlamentares para chegar nos municípios, dependente de convênios para conseguir chegar nos municípios e por aí afora. Ou então, de políticas, né? De relações políticas, de relacionamento político, enfim. É uma relação um pouco promíscua isso, né? E é preciso que as arrecadações, aquelas que sejam dos municípios, fiquem aqui. Né? Tem que acontecer assim. O que está acontecendo hoje, por exemplo, com o debate que eu acabei de citar? O imposto de renda é um tributo que ele entra no bolo de divisão para estados e municípios. Certo. Ele entra no fundo de participação dos estados e no fundo de participação dos municípios. O imposto de renda da pessoa física, não. Fica 100% com a União. Então, o que está acontecendo agora nesse foco de debate que eu acabei de mencionar? A proposta que está lá é a diminuição do imposto de renda pessoa jurídica, né, que hoje é 25%, e passaria para 15%. Certo. E daí você taxa os dividendos, ou seja, quando o sócio retira da empresa o lucro, daí ele paga na pessoa física e não na jurídica. Então isso faz o quê? Diminui o tamanho do bolo para dividir com os estados e municípios. Ele vai tirar o dinheiro daqui e pôr lá. Exatamente. Essa crítica é uma crítica que eu faço que me parece não poderia estar acontecendo. Não, entendi. Eu até havia pensado o seguinte, assim, porque daí tira o peso, né, do imposto sobre a produção e coloca lá no lucro. Ou seja, você só vai pagar do lucro que você teve. Não, só muda o arrecadador. Né? Mas na verdade E onde as coisas acontecem aqui no município. Então, em aprovando dessa maneira que está proposto, vai tirar quase a metade do imposto de renda pessoa jurídica, vai jogar para a física e essa metade não passa a não ser distribuída entre estados e municípios. Entendi. Quer dizer, diminui ainda mais a receita dos estados e municípios. Caramba, gente, quer dizer, a coisa é mais complexa. É mais complexa do que a gente imagina. Então, isso afeta os municípios e afeta nós que estamos aqui. Com certeza. Então, é nesse aspecto que eu falei sobre a reforma tributária, porque a reforma tributária tem que ser uma discussão muito mais ampla, não só isso, né? Pode até ser isso também. Pode até ser isso também. E ninguém quer ceder também, né? E ninguém quer ceder, ninguém quer perder receita. Ninguém quer perder receita. Por isso que eu falo que a reforma tributária deve acontecer num primeiro momento, sem um pensamento de diminuição de carga. Para que não haja esses interesses contrários. Sim. Mas que se adeque de uma forma... É assim, nós empresários somos impactados na medida em que nós temos que ter um departamento contábil que trabalhe, muitos deles, para o governo estadual e outros para o governo federal. Tipo um planejamento tributário. Eu acho injusto isso. Certo. Se você faz uma simplificação, onde você consolida vários impostos num só, essas contribuições, esses negócios todos, você facilita a vida de todo mundo, fica mais fácil para fiscalizar, até mesmo porque o próprio sistema vai fiscalizar isso com muito mais rapidez e por aí afora. Sim. Né? Então o que precisa é simplificar esse país, como acontece em países de economias maduras, onde isso já é simplificado. Você pega a economia americana, por exemplo, o imposto na verdade é destacado à parte. Você vê o preço de um produto que é $100, mais 8% de IVA, você paga 108. Já sai destacado, já sai definido. Sim, o Chile também é assim. Exatamente. Evita muita bitributação que acontece hoje. E outra coisa, desvio, né? Sonegação. Sim. Tudo. Né? Evita várias coisas. Me parece óbvio, mas não é também assim de se pensar que esse modelo atual favorece alguém ou um determinado grupo e por isso não muda, seu Jorge, Celso, é que tem muita coisa embutida nesse pacote. Não é? Porque parece óbvio simplificar. Em acontecendo isso que nós estamos falando, vai sair às claras. Você pega um exemplo, por exemplo, o PIS e o COFINS é recolhido pelas empresas pelo valor total da nota fiscal. Porém, dentro desse valor total da nota fiscal, está embutido ali o ICMS, que é um tributo estadual. Certo. Que, via de regra, é 17%.
Então o que acontece com as empresas no final da história? Pagam 2 vezes. Você paga o PIS e o COFINS, inclusive sobre os 17% do ICMS. Eita. Você percebe? É uma distorção daí, né? Então tem muita distorção que está embutida nesse negócio, que em você separando tudo ou embolando tudo, vai sair as claras e o governo não quer perder receita. Sim. Né? É uma das questões que eu estou colocando. Sim, ele não quer perder receita, com certeza. Com certeza. Mas é um subterfúgio para conseguir aumentar a receita. Exato. Sim. Exato. Ou seja, Tornar mais eficiente o é sistema. você pagar imposto sobre imposto. Isso. Não é a bitributação que se fala. Exato. Que precisa ser mudado isso. Quer dizer, eu acho que o contribuinte tem que ser transparente e honesto, mas por outro lado também o governante precisa ser Sim. honesto e transparente. Não, e outra, se o governo cobra muito imposto também, a tendência é a sonegação, né? Com certeza, com certeza. Infelizmente é assim. Então eu bato nessa tecla e o Brasil precisa encontrar esse caminho, precisa fazer esse ajuste. É uma das bandeiras que o empresariado defende e não sem razão, né? Não Isso. sem razão. É isso mesmo. Eu quero agradecer a você que nos assiste. Hoje nós estamos falando com o senhor Oswaldo Martinello, ele que é CEO, presidente da Eletromóveis Martinello, falando sobre o varejo, a evolução e os rumos do mercado. Quero agradecer a você que nos acompanha pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Esta prosa, pessoal, só acontece porque nós temos apoiadores e parceiros como o Gilberto, lá da Essência Prime Imóveis Planejados. Pessoal, quem que não gosta de residir em um espaço pensado de acordo com as suas necessidades? E hoje é cada vez mais comum ver as pessoas interessadas em adaptar o local de moradia ao próprio perfil. O próprio perfil e estilo de vida, não é verdade? Isso pode ser feito facilmente por meio de projetos de ambientes planejados. Móveis Planejados é com a Essência Prime, fazendo realidade o sonho do seu móvel planejado. Fica ali na rua Curitiba, número 560, no bairro Industrial, aqui em Lucas do Rio Verde. E se você quiser entrar em contato para o Gilberto fazer uma visita aí para você, liga no 659-9908-3912, tá bem? E quero agradecer também ao meu amigo lá da FD Contabilidade. Falávamos agora há pouco aí sobre a contabilidade das empresas e o quanto isso é importante. Pessoal, a FD Contabilidade tem todos os serviços contábeis de departamento pessoal, fiscal e societário que você precisa, que a sua empresa também precisa, tá? Ou seja, pessoa física ou jurídica. E tudo isso pode ser feito por um aplicativo que a FD Contabilidade desenvolveu. Você pode solicitar documentos, acompanhar demandas, fazer solicitações e também ter um atendimento personalizado na sua empresa. Isso mesmo, você liga na FD e eles agendam um horário e o Márcio vai até a sua empresa para poder conversar e ver qual é a sua demanda, qual é a sua necessidade, ok? Basta marcar um horário. FD Contabilidade, o sucesso da sua empresa é o nosso compromisso. Entre em contato pelo 653549-5255. Volta para cá, produção, que essa conversa aqui, essa prosa tá muito boa com o seu Oswaldo Martinello. Bom, a Eletromóveis Martinello cresceu no Mato Grosso, né? Que é um estado imenso. Ele é imenso. Geográfico. Né? Geograficamente falando, é imenso. Atualmente são 92 lojas e eu quero saber do senhor, seu Oswaldo, quais são os principais desafios de se empreender neste estado imenso que muitas vezes não tem a infraestrutura mínima necessária para se trabalhar. Porque o sujeito que cresce no estado de São Paulo, por exemplo, ele tem uma malha rodoviária muito robusta, né? E de qualidade. Então, ele tem uma logística já a serviço dessa expansão. Agora, no Mato Grosso, a história é diferente. Como é que é isso? Sem dúvida nenhuma. Veja bem, nós estamos atuando hoje em 60 cidades, 60 municípios. E lá no passado, nós tínhamos 3 vias estruturantes, né? Que era a BR-163, a 158 e a 174. Certo. Hoje já nós temos muitas transversais ligando umas às outras. Então já melhorou bastante. Mas ainda continua como principal gargalo a logística. A logística de transporte. E a principal Você dificuldade? veja bem, a principal dificuldade hoje que nós enfrentamos. Claro, além dessas questões tributárias, esse emaranhado de coisas, eu falo assim, burocráticos,
que é no Brasil inteiro, né? Sim, sim. Mas aqui na nossa região o principal problema é o logístico ainda, Certo. a logística de transportes. Por exemplo, para você abastecer uma cidade como Água Boa, por exemplo, você tem que ir hoje a Barra do Garças, passar por Cuiabá e a Barra do Garças Certo. e subir a 158 até... Tem que fazer um V, né? Você que nos assiste ali, ó. Você faz um U, na Um verdade, U, né? Você tem que descer e depois subir lá, né? Lá no... É uma região que nós ainda não estamos atuando, mas principalmente por essa questão de dificuldade logística, né? Claro que nós temos projetos em andamento, que ao longo do tempo agora deverá se resolver, né? Certo. Temos a 242, que seria uma ligação fantástica, né? Que você liga aqui até Água Boa ali naquela região. Tem a antiga 080 lá a partir de Matupá, que liga São Félix do Araguaia. Matupá já é lá perto da divisa São José do Xingu, com o Pará lá, né? Exatamente. E esse caminho aqui por baixo que eu estou falando, né? Agora tem ligações acontecendo aí pela MT 140, se não me engano esse é o número, que vai ligar aqui Boa Esperança, Nova Ibiratã, Boa Esperança, vai ligar lá em Nova Brasilândia, que vai também melhorar isso, mas isso vai acontecer com o tempo, né? Daí liga ali, Nova Brasilândia, perto de Campo Verde, que você vai a Paranatinga, enfim, você estabelece uma ligação com aquele eixo estruturante que é a 158, né? Certo. Mas, repito, a principal dificuldade que enfrentamos hoje no Mato Grosso ainda é a logística, que, é claro, esse programa de infraestrutura que o governo do estado vem fazendo deverá se resolver muito isso, deverá quase anular essa dificuldade nos próximos anos aí pelos projetos que estão acontecendo, né? Governar também é construir estradas, também né? Também é. Também Mas é estruturante para o estado isso. Com né? certeza. É estruturante para o estado. A malha ferroviária não entra nesse quesito aí, A Oswaldo? malha ferroviária, claro, ela vem também contribuir com a vinda de produtos, né, de fora. Né? Sim. Ela vem Tipo contribuir matéria-prima, por exemplo. a chegada de produtos até aqui, até em conversas com a Rumo, eles já fazem o transporte. O principal foco da Rumo é grãos, né? É granel. Sim, granel. sim. Carga graneleira que eles falam, né? Certo. Que é especialmente grãos. Mas eles têm um ramo que trabalha também com produtos manufaturados. Ah, né? legal. Então isso vai abrir espaço para isso também, que eles já fazem isso em outras regiões, mas com a vinda até Lucas vai ser também inserido. Diminui o custo aí bastante. Que deverá né? diminuir o custo, que passa a competir com outros modais de transportes, né? Certo. Redução de veículos também na estrada facilita? Claro, ajuda a redução do tráfego. Hoje, por exemplo, o tráfego da 63 é um negócio meio para maluco, né? Sim. Vamos ser honestos. É uma coisa de doido, vamos ser né? honestos, Não tem né? acostamento a BR. Não tem. Pensa a BR com Nós carreta vemos de aí, 9 eixos, não tem acostamento? A gente está vendo aí diariamente acidentes, Sim, mortes todo nessas dia rodovias. morre. É um negócio maluco isso. Quer dizer, é Coisa de inacreditável que em tempos atuais estejamos vivendo isso ainda aqui. Sim. É inacreditável É isso. inacreditável, É inacreditável. inacreditável. Em 2021 as pessoas morrem por trafegar numa rodovia. Cara, é coisa de louco isso aí. Não... É inacreditável. Né? Bem parece, né, ou pelo que a gente vê aí, está em vias de se concluir a resolução da duplicação da BR, o que deverá facilitar bastante, né? Mas a vinda do ramal da Norte-Sul para cá, através da Rumo, vai ser uma solução, um avanço bastante grande, né? Vai ser um avanço bastante grande, não tenha dúvida. Perfeito. Eu quero agora chamar a pergunta dos nossos amigos aí, tanto do Valdecir Chagas, que é meu amigo, jornalista, né, que tem o jornal do Valdecir Chagas, você acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, e também do senhor Jorge Andretta. Pessoal, o senhor Jorge Andretta teve uma participação na gestão do município, né, na área de finanças, de administração, bastante extensa também, né? Contribuiu muito lá, inclusive no começo, quando o Lucas ainda era uma estradinha de terra aqui, né, que saía lá da BR-63 e entrava aqui para o meio do Cerrado, tá? Ou seja, a gente que está aqui há muito tempo. E quando eu pedi a pergunta do seu Jorge Andretta e do seu Valdecir, os dois me mandaram praticamente a mesma pergunta, mas eu quero colocar os dois aqui. Então solta, produção, fica a seu critério, colocar primeiro um ou outro, mas vamos colocar os dois para a gente ouvir uma pergunta após a outra. Vamos lá. Olá, seu Oswaldo. Então, eu conheço o seu Oswaldo desde os primórdios de Lucas do Rio Verde, quando ele se instalou numa pequena loja na Avenida Rio Grande do Sul. Acompanhei toda a trajetória desse homem de sucesso
Suas lojas tiveram muito sucesso hoje em todo o estado, ou até fora do estado, né? Também fomos colegas de serviço quando o seu Oswaldo foi vice-prefeito. Atuamos também como conselheiro fiscal juntos no Sicredi, como conselheiros fiscais. E a minha pergunta, meu amigo, é a seguinte: hoje em dia, não só por causa do coronavírus, mas a tendência da população é fazer compras online. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que vai continuar grandes lojas, grandes salões, um showroom enorme para as pessoas ir lá olharem? Ou vai ser pequenas lojinhas e as compras, a grande maioria das compras vai migrar pro online? Em primeiro lugar, quero complementar meu amigo Somos Jorge, uma das pela mais condução importantes desse programa, corretoras de seguros do Mato Oswaldo Grosso. Martinello Nossa pelo essência e sucesso do valores grupo. são os E a mesmos minha no pergunta início, está mas os direcionada sobre a resultados nos inovação na enchem os venda olhos de no orgulho varejo, do seu quão Oswaldo. longe nós Neste chegamos. Em primeiro lugar, quero complementar meu amigo Temos Jorge pela expertise e condução desse reconhecimento programa, de todo o complementar mercado seu segurador. Oswaldo Martinello pelo sucesso do grupo. E a minha pergunta está direcionada sobre a inovação na venda no varejo, seu Oswaldo, neste segmento. Várias redes estão aí já vendendo através da internet. Eu gostaria de saber do senhor como está aí o projeto do grupo, né, da Martinello, em relação a esse assunto, que o senhor vê do futuro aí sobre as vendas no varejo. Produção. Aí, tá tranquilo, tá ao vivo. Só solta pra nós, por gentileza, porque na hora saiu um som junto. Tá tranquilo, tá ao vivo. Põe pra nós a pergunta do seu Valdecir de novo, do meu amigo Valdecir, pra gente poder ouvir bem a pergunta dele, que vai ao encontro da pergunta lá do seu Jorge Andreto. Vamos lá. Em primeiro lugar, quero complementar meu amigo Jorge pela condução desse programa, cumprimentar seu Oswaldo Martinello pelo sucesso do grupo. E a minha pergunta está direcionada sobre a inovação na venda no varejo, seu Oswaldo, neste segmento. Várias redes estão aí já vendendo através da internet. Eu gostaria de saber do senhor como está aí o projeto do grupo, né, da Martinello, em relação a esse assunto, que o senhor vê do futuro aí sobre as vendas no varejo. Agora sim. Aê, tranquilo, vamos lá. Agora sim, é com o senhor, seu Oswaldo. Vamos lá. Muito bem, muito obrigado pela pergunta, meu amigo Jorge Andretta, grande companheiro, meu amigo Valdecir, também outro grande companheiro. Muito obrigado pela pergunta, né? E eu digo assim, ó, aquilo que nós colocamos até aqui, né, sobre essas inovações todas, essa nova fórmula ou nova forma de se relacionar com os consumidores que veio para ficar, né? E a partir daqui as vendas elas não acontecem só na loja física ou só no e-commerce, né? Ela é um conjunto de coisas que uma complementa a outra. É claro que existe uma tendência muito grande, exemplo do que já acontece com algumas redes de varejo nacional, de abrir pequenas lojas. E essas lojas, além de loja física, mas com um número reduzido de itens ou de SKUs em exposição, né? Mas que ela sirva principalmente como hub de retirada de produtos, né? Acho que isso também é uma coisa que veio para ficar. Só compra online compra e retira online lá. E retira na loja, né? E retira a loja. Como existem já operações funcionando assim, eu acho que isso vai se intensificar, vai ganhar força, né? Sim. Nós da Eletromóveis Martinello estamos já com a venda, né, liberada no e-commerce. É híbrida, seu Oswaldo? É híbrida. Híbrida, né? Híbrida. Nós, no nosso caso, nós liberamos venda para CEPs, onde nós temos loja física, num primeiro momento, processando a entrega através da loja física, né, onde nós já temos estrutura. E é claro que estamos evoluindo para avançar e se tornar um e-commerce a exemplo do que já acontece com outras grandes redes, né? Mas nesse primeiro momento estamos conhecendo melhor esse ambiente, aparando arestas na operação, arredondando a operação para daí mostrar com um pouquinho mais de musculatura. Ela teve que ser implantada em tempo recorde, né? É um esse projeto, processo, né? é um exemplo daqueles que eu falei anteriormente. O nosso projeto estava na gaveta, estava maturando, né? Estava maturando.
E aí, quando aconteceu o advento da pandemia, tiramos da gaveta e botamos para rodar. Tem que colocar para funcionar. Temos que botar para funcionar, etc. E as vendas, é claro que o e-commerce é o principal canal de venda do meio digital, mas não é só esse, né? Tem os aplicativos, né? Tanto da empresa quanto os aplicativos aí, WhatsApp e companhia, né? Isso. Então nós criamos uma plataforma de maneira a atender todos os canais possíveis de venda. Né? Nós estruturamos primeiro e agora que estamos soltando, né, um a um, os canais possíveis de negociação com a empresa, né? Então hoje já estamos negociando via WhatsApp, já via e-commerce também, via aplicativo e tem mais coisa vindo por aí. Muito bem. Quer dizer, num estado como o Brasil ainda, que fica muito dependente de tecnologia em algumas cidades, no interior principalmente, a Martinello lá está presente em cidades de todos os portes, nas cidades menores o e-commerce não vai ser tão forte, né? Por isso a necessidade desse processo híbrido. Mas nós entendemos que a cada dia que passa vai se intensificando o processo, um canal complementando o outro, né? Mesmo lá numa cidade bem interiorana. Você fala de acesso à internet? Acontece a consulta pela internet e daí a venda se concretiza lá na loja física. Que algumas cidades menores, até formadas por agricultores, não há uma familiaridade com a familiaridade pode ser menor, sem dúvida. Mas a nossa intenção, e é claro que isso poderá se alterar, mas a nossa intenção até o momento está no sentido de fortalecer os meios digitais, mantendo as lojas físicas como estão. Né? E é claro, tem um projeto aí maturando aí de abrir lojas menores, servindo de hub de retirada e por aí afora, mas é um projeto que ainda está por acontecer e também forçado pela pandemia numa velocidade ampliada. Ou vai, né? Uma coisa assim. No futuro, meu amigo Valdecir, nós vamos pedir juntos, né, um produto lá da Eletromóveis Martinello, vai chegar por drone. Com certeza. Vai chegar um drone lá escrito assim, Eletromóveis Martinello, muito obrigado, né? Retire aqui seu produto. Aliás, é um modal já existente, tá? Já existe. Já existe, já é operado dessa forma. Olha aí. Já é operado dessa forma. Pois é. Tem outros modais que é o chamado último quilômetro, né? Última milha, onde vai pelo drone e a partir daquele determinado ponto os motoqueiros já fazem e processam a entrega, que faz acontecer a coisa com uma rapidez muito grande. Né? Hoje o desafio maior é conseguir atender o cliente dentro da sua necessidade no menor tempo possivem, né? Se você conseguir atendê-lo na hora, melhor ainda. Melhor ainda. Amanhã está na minha casa, imagina. Na verdade é assim. Nós pensamos e agimos lá na Martinello, entendendo que a cada compra que o consumidor faz é uma experiência de compra única. Né? Perfeito. É uma experiência única. Se essa experiência de compra for satisfatória, esse cliente vai voltar. Do contrário, ele vai buscar uma outra alternativa. Né? Então nós precisamos, enquanto varejistas, ter em mente conseguir oferecer, através de todos os meios possíveis, né? Seja ele por loja física ou não, ou meio digital ou não, conseguir atendê-lo por todos os canais possíveis, né? E proporcionar uma boa experiência de compra, para que ele amanhã, ao menor necessidade de um produto relacionado ao nosso segmento, ele lembre da gente. Ele volte, exatamente. A experiência seja boa, né? Que fique na memória de forma positiva. Claro, o preço continua sendo um componente importante, mas ele não é tudo, né? O preço é um dos componentes do fator de decisão de compra, né? O Silvio Santos uma vez comentou, tem um vídeo, o Silvio Santos tem muitos vídeos, né? Mas tem uma frase dele engraçada, acho que é até interessante, que ele diz assim, eu não tenho medo de concorrente que vem vender mais caro que eu. Que vem vender mais barato que eu. Né? Esse daí não vai ficar muito tempo no mercado, porque ninguém faz milagre, né, seu Walter? Exatamente. Agora, eu tenho medo daquele que entra vendendo mais caro. Esse daí eu preciso me preocupar. É verdade. É verdadeiro também, né? Ninguém faz milagre. Ninguém faz milagre. Ninguém faz milagre. Acho que o grande desafio é você, enquanto varejista, conseguir praticar o preço de mercado com produtos equivalentes, né? Com preços equivalentes. Perfeito. Esse é o grande desafio. Beleza. Mas, principalmente, o que vai definir, na verdade, é aquilo que vai junto com o produto, né? Que é a venda como um todo, né? Que é proporcionar uma boa experiência de compra em todos os níveis. Sim, envolve vários fatores, né? Que bacana. Essa é a visão que nós temos aqui no Prosa também, trazendo conteúdo para você
que é um conteúdo de qualidade, certamente vai te ajudar aí a pensar melhor em processos, né, em tomada de decisão. A nossa ideia é essa, né? Não é só um programa para você se entreter, é um programa para você se informar também. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Este programa é um oferecimento de Weidson Cardoso Live Filmes, eternizando seus melhores momentos, tá bem? Quero agradecer também a Diana, da W3 Mega Velocidade. Pessoal, a W3 tem a melhor internet para a sua casa ou para a sua empresa. Planos de 260, 350 e 500 MB de velocidade. E o plano de dados é ilimitado. Detalhe, o plano de 260 megas custa apenas R$ 99,90 na fidelidade de 12 meses. A taxa de instalação é grátis e o modem vem incluso. Chega de internet lenta, vem para W3 Mega Velocidade. Bacana. Pessoal, novamente agradeço. Quero aqui passar para outra pergunta. Estamos nos encaminhando para o final. E agora a pergunta é a seguinte. Celso, eu vou passar para você fazer essa pergunta. Essa relacionada a pergunta 8. Ou você quer que eu faça? Você que manda. Eu Fica à faço? vontade, pode ficar à Então vontade. vamos lá. Pessoal, a política ela é necessária para que a sociedade resolva seus problemas e planeje a vida em comum, né? Entre outras coisas. Essa política feita com seriedade e responsabilidade pode render frutos excelentes, né, em termos sociais e econômicos. A título de exemplo, esta cidade de Lucas do Rio Verde, que durante muito tempo esteve entre as 10 cidades com o melhor índice de desenvolvimento municipal e humano do Brasil. Tá? Porém, algo muito difícil na política é o consenso. Você que está vivendo no Brasil no ano 2021 é testemunha disso. Né? Consenso este que permitiria avançar mais e melhor. Seu Oswaldo, o que o senhor acha que deveria mudar na política e o que deveríamos manter? É uma pergunta muito complexa, né? Muito complexa. Por outro lado, politicamente falando, até penso que o não consenso é produtivo, né? Porque força o debate, e forçando o debate as melhores soluções acontecem. Né? Sim, mas aquele consenso para avançar está meio difícil, né? Exatamente. Mas eu acho assim, ainda assim, Lucas do Rio Verde, falando nesse aspecto, se tornou um referencial para muitos outros municípios. Né? Lucas, até aqui, tem tido a felicidade de eleger bons gestores em todas as gestões que aconteceram, cada um com as suas dificuldades da sua época. Né? Isso. Mas eu acho que Lucas até aqui acertou muito, né? Elegendo pessoas progressistas, pessoas responsáveis, pessoas ousadas, né? no comando da administração. E eu volto a repetir, as coisas acontecem aqui no município. O município se destaca pelas suas lideranças. Isso. Né? Pelas suas lideranças. Lucas até aqui tem conseguido fazer com que, depois de estabelecido o debate de campanha, passado isso, tem conseguido juntar as lideranças e fazer com que todas trabalhem com o mesmo foco. Isso é tradicional em Lucas. É tradicional em Lucas, isso eu acho que é de uma grandeza fabulosa, né? Acabou a campanha. É o que tem proporcionado Lucas ter esse crescimento e esse avanço e se tornado uma cidade polo, né? E uma cidade de referência para muitos outros municípios, né? Então eu acho que é assim, as dificuldades sempre vão ocorrer, o conflitozinho aqui e ali sempre vai ocorrer, politicamente falando, e é bom que aconteça isso, que provoca o debate, né? Provoca o debate. Eu acho que o debate é fundamental para isso. Amplo e democrático. Amplo e democrático, e tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ter sempre em todos os assuntos. Se houver contraditório, melhor, né? Porque você apura o teu raciocínio, você apura a tomada de decisão e o acerto fica mais preponderante. Né? Perfeito. Assim, e Lucas, eu acho que tem todas as condições para continuar nesse caminho. Tem todas as condições para continuar nesse caminho. E veja bem, eu faço um outro paralelo e digo, se levarmos em consideração o início da cidade, quando Lucas
surgiu de um grande assentamento. Certo. E se você comparar com Sorriso, com Nova Mutum, que foram cidades que nasceram estruturadas, Certo. né? Éramos o patinho feio da Nós BR, éramos né? o patinho feio. Os antigos aqui de Lucas, meu amigo Jorge, o próprio Valdeci, sabe disso. Nós íamos para Cuiabá e quando falávamos que era de Lucas, as pessoas viravam a cara. Né? Por quê? Porque Lucas era problema. Lucas era problema. Eu vi Os o seu antigos- Werner falar aqui que ele ouviu que os luquenses eram mal pagadores. Exatamente. Ele ouviu isso tentando comprar um trator Tinha em essa Cuiabá. fama, tinha essa fama, é verdade. Então nós passamos por muitas dificuldades. E eu acho que esse grau de dificuldade fez as lideranças, ao longo do tempo, agindo com mais firmeza, agindo com mais maturidade. Né? Eu acho que foi mais ou menos por aí. Isso provocou um sentimento de união das lideranças que a gente não vê acontecer em outras cidades. Né? Porque pela dificuldade foi conseguido união das lideranças. Nossa, interessante, porque foi extraordinário o crescimento. A cidade Foi. nasceu em 88, né, oficialmente. Pô, em 2015 ela já estava entre as 10 maiores, Exatamente, de maiores índices de exatamente. desenvolvimento humano. E olha, e aqui era tão patinho feio, que lá em 94, acho que foi por aí, 92, foi construído, para quem é da época sabe o que eu estou falando, foi feito o linhão de energia, né? Que ficou conhecido como linhão, que é a rede de alta tensão, Sim. de Cuiabá a Sinop, rebaixou em Nova Mutum, rebaixou em Sorriso e foi a Sinop. E Lucas não rebaixou, Passou direto. passou direto. Ignoraram o Lucas. Ignoraram Lucas, veja bem. Caramba, cara. Tenta imaginar como Lucas era visto pelo Estado. Não ou algo vamos colocar parecido. energia elétrica para vocês. Não precisa. Não precisa, não Vocês vai que crescer mesmo. Vocês que Era vivam mais- uma vela. Eu imagino que a discussão era mais ou menos essa. Exatamente isso. Né? Caramba, gente. E aí, o que fizeram? Cara, foi feito um movimento imenso, foi derrubado torre, e foi feito um monte de confusão e foi conseguido fazer o rebaixamento. Aliás, a energia elétrica ligou aqui em setembro de 98. Não é esse episódio que fecharam a BR? Não é? Foi, Que foi teve isso aí também, também. protesto e tal? Teve também. Mas Teve também. Mas o principal foram a derrubada de torres, né? 2 ou 3 torres naquela época. Que eram Exatamente. aquelas que levavam energia para... Que interrompeu o fornecimento de energia para o Nortão. Bom, se vocês não Eu descerem morava energia em Alta aqui... Floresta nessa época, eu acompanhei esses debates todos A gente noticiou lá também várias Então várias assim, vezes. outro grande exemplo que eu falo de união das lideranças foi, se não me falha a memória, em 91, onde foi criado na época o Cred Lucas, hoje Sicredi, né? Certo. Que foi num momento extremamente difícil da agricultura, do agronegócio, e o debate da ocasião era conseguir recursos para financiar o agricultor. E foi através da criação da Cred Lucas na época que foi dado um novo impulso. O senhor participou E que foi- disso, seu Oswaldo? E que foi determinante. Poxa, que E legal. que foi determinante para isso, para acontecer. É mais uma demonstração de união que aconteceu de uma forma incontestável, né? Que a partir da criação do Cred Lucas na época, hoje Sicredi, ela passou a fazer parte do desenvolvimento de Lucas de forma consistente, verdadeira, né? Por quê? Porque o agricultor se associou com soja verde, que foi negociado no mercado, foi conseguido recursos e o agricultor foi pagando isso de maneira parcelada. Foi uma solução inteligentíssima, né? Sim, ampliou a capacidade de investimento Exatamente. da agricultura. Outro, né? outro fato marcante da União das Lideranças foi a construção da Rodovia da Mudança, que nós também fizemos parte na época, né? Que foi inusitado, né? Foi um projeto inusitado com a participação do governo do estado e a participação dos produtores, Certo. né? Onde cada produtor na época fez um adiantamento, né? De um determinado valor, e foi feita uma tabelinha, né? Em saca de soja, etc., para conseguir fazer a pavimentação da rodovia, que era um sonho antigo nosso, que nós gostaríamos de trazer o movimento lá de Itapurá e Itanhangá, por aqui na época Itanhangá não existia, né? Itanhangá nem isso. Né? Mas aquele tráfego de Juara, Porto dos Gaúchos, Itapurá, acabou saindo aqui por Lucas para o sentido Cuiabá. Então foram conquistas claras de que não houvesse a união das lideranças, não teria acontecido.
Sim. Né? Eu acho que esse é o exemplo maior. Isso o senhor que eu posso manteria dar. na política? Com certeza, com certeza. E todos os gestores precisam fazer todo o esforço necessário e possível para manter essa união, esse espírito de união. Uma coisa é a campanha política, é o debate, é a busca da conquista, etc. E outra coisa é o dia a dia. É o dia a dia. O sim. dia a dia. Sim. Temos que nos despojar das vaidades e sentarmos na mesma mesa e todos em busca do melhor caminho. Perfeito. Não E o que o senhor acha que poderia melhorar, seu Oswaldo? E isso é possível. Uhum. Tanto é que ficou comprovado em Lucas que isso é possível. Sim, durante muito tempo foi assim, né? Oxalá Manter isso acontecesse essa em outros união. esferas Se também, o senhor essa pudesse maturidade. melhorar alguma coisa dentro desses processos políticos, o que o senhor melhoraria, seu Oswaldo? Não sei exatamente o que melhoraria, mas eu quero dizer que eu manteria esse espírito, sabe? Certo. Esse espírito de que o que importa para Lucas, ou importa para uma cidade, Sim. é que as lideranças confluam para um mesmo pensamento. lá. Pensamento do crescimento, do desenvolvimento, do gerar o bem-estar para a sociedade. Que são objetivos em comum, né? De contribuir no debate para que aqueles recursos arrecadados pelo município voltem para o cidadão sob a forma de benefício. Isso. Né? Perfeito. E que a gente consiga ter uma cidade agradável, uma cidade que se tenha orgulho de falar dela e por aí afora. Isso, Né? perfeito. Isso envolve limpeza urbana, envolve o sentimento de pertencimento e por aí afora. Acho que envolve um conjunto de coisas que a cada vez mais os nossos gestores precisam estar atentos e focados nesse aspecto. Perfeito. Olha, eu vejo a fala do seu Oswaldo como uma fala não só, eu falo progressista no sentido de desenvolvimento, né, mas uma fala de vanguarda, porque ela vai ao encontro daquilo que nós falamos o que é Lucas, né? O que é esse avanço que aconteceu em tão pouco tempo. Nós temos cidades, inúmeras cidades, são mais de 5 mil municípios no Brasil todo. Pouquíssimos conseguiram essa coesão e essa união que o seu Oswaldo está se referindo. Então, a você que nos assiste, pessoal, você está ouvindo uma pessoa aqui que é pioneiro dessa cidade, que esteve junto dessas pessoas e que fizeram com que a política, aliada ao trabalho, né, aliada a valores, tornasse uma cidade que era um nada nessa potência, nessa pujança que hoje é Lucas do Rio Verde. Passa a bola para ti, Celso. É um grande modelo de cidade. Pois é um grande modelo de cidade. Então é bacana a gente ouvir que a ideia por trás disso é essa que o seu Oswaldo está falando aqui. Isso aí é fantástico. Verdade. Seu Oswaldo, falando um pouquinho da sua trajetória profissional, de empreendedor, o senhor deve ter enfrentado muitas dificuldades, muitos momentos bastante difíceis. E eu queria saber do senhor qual o maior ensinamento que o senhor deixaria aí para quem, de repente, está enfrentando uma crise, está enfrentando uma dificuldade, possa superar isso, possa dar a volta por cima, possa realmente sair vitorioso de uma crise. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Mas assim, a minha experiência diz assim, ó, primeiro, a gente tem que procurar e fazer todas as ações no dia a dia de forma a acertar mais do que errar. Acho que você tem que estar sempre no saldo positivo. Né? E aqueles erros você tem que pôr aqui nas costas e falar, ó, nesse erro não incorro mais. Né? Você tem que saber adquirir esses erros como bagagem para a vida. Né? É claro que teve momentos muito ruins. E junto com isso, eu acho que dá para definir assim, ó, jamais você pode desistir. Né? Mais dia, menos dia, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você encontra o caminho para as coisas. Né? Eu falo isso até baseado naquilo que nós falamos no início, quando do Plano Collor, que foi confiscado o dinheiro de toda a população, e nós, enquanto empresa, no início dela, desestruturado, dá para dizer assim, né? Um negócio muito pequeno, de repente, de um dia para outro, a gente percebeu as vendas caindo para quase zero, os recebimentos também caindo para quase zero, e aí, o que vamos fazer, gente? Uma coisa é você se acomodar e dizer, olha, o Brasil todo está assim, e é verdade. Naquela ocasião, o Brasil todo estava assim. Agora, você tem que tomar uma atitude e buscar um caminho. Eu poderia ter errado ao abrir a primeira filial em Joara? Eu acho que poderia ter errado, sim. Mas deu certo. Quer dizer, eu fiz a tentativa, fiz a aposta. É claro que eu fiz a aposta e fiz todo o possível para que isso
se concretizasse como era a necessidade, e aconteceu, com a ajuda da família, com o apoio da família, e é importante colocar isso, que a família é a base para tudo. Se não fosse apoio da família, o Martinello não estaria no nível que está hoje, não tenha dúvida, né? Mas é determinante o apoio da família, né? E eu defino assim, naquela época, não fosse a atitude de ter aberto ou arriscado abrir a primeira filial, talvez tivesse acabado ali a empresa, né? Então, eu acho que tem que ter atitude, tem que ter confiança naquilo que faz. É claro que você não pode também tomar uma decisão... Não pode fazer loucura. Loucura sabendo que não vai dar certo. Não pode ser assim, tem que ter viabilidade, né? Sem dúvida nenhuma. Você tem que apostar, tem que dobrar a aposta e tem que ser persistente, tem que ser briguento, senão você não consegue fazer. Eu sempre falo isso. Tá aí a dica para superar as dificuldades. Briguento no bom sentido. Não, sim, não é para brigar com um amiguinho, né? Claro que não. A dica aqui é briguento, é lutar pelo que você acredita, né, seu Oswaldo? Pô, é bacana, eu fico feliz de ouvir isso, porque todos nós enfrentamos dificuldades, né, Celso? No dia a dia. Todo dia, né? Somos brasileiros, né? Somos brasileiros. Exatamente. Não desistir, ter perseverança, confiança no que faz e brigar pelo que acredita, né? No bom sentido. No bom sentido. Bacana. Eu quero chamar aqui para nós encerrarmos o Prosa de hoje a pergunta do meu amigo Carlos Girotto. Pessoal, o Carlos Girotto, ele tem uma experiência, eu vou dizer vasta, porque é mesmo, né? Ele tem mais de 6 mandatos, né, na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, é um pioneiro também, né? Já participou de inúmeros conselhos, comitês, e esteve dentro desse processo de desenvolvimento, de vinda de empresas, de tomadas de decisão dentro do poder público, e eu considerei que ele era fundamental para fazer uma pergunta para o seu Oswaldo. Vamos lá com o Carlos. Olá, Celso, Jorge e Oswaldo. Oswaldo, a gente sabe o teu sucesso no ramo do varejo, como lojista, o sucesso que foi em tão pouco tempo, a expansão que teve a tua marca, né, tuas lojas pelo Mato Grosso. E agora a gente está sabendo que está investindo no ramo imobiliário, tanto comercial como industrial e também residencial. A pergunta que eu tenho para ti é o seguinte: onde tu acha que Lucas vai chegar? Lucas do Rio Verde vai onde? A expansão urbana do Lucas do Rio Verde, para onde vai? E a quantidade de pessoas aí, de população nos próximos 20 anos, o que tu prevê para Lucas do Rio Verde? Perfeito, é contigo, seu Oswaldo. Grande Carlos Girotto, meu amigo particular, pessoa que eu admiro muito, uma experiência em gestão pública fabulosa, né? E sempre participando de tudo que acontece, ou pelo menos até aqui participando de tudo que aconteceu. Mas é assim, Carlos, eu sempre digo e sempre falei isso e continuo falando, que essa região do Brasil, a partir de uma resolução da logística de transportes, seja pela saída da Arco Norte e agora com a iminência da ferrovia, isso aqui, essa região do Brasil ainda tem tudo por acontecer, eu falo assim. Eu ainda acho e continuo acreditando que essa região do Brasil ainda vai viver aquilo que o norte do Paraná viveu há 40, 50 anos atrás. Eu acho que o boom do crescimento e do desenvolvimento está por acontecer ainda, à medida que nós conseguirmos transformar a produção primária em produtos elaborados, isso vai acontecendo, né? A exemplo do que já foi feito bastante em Lucas e está acontecendo em Lucas, que está sendo um motor regional do desenvolvimento. Tanto é que o ponto de encontro das ferrovias todas está previsto para ser Lucas. Então, nesse contexto, eu acredito, sinceramente, primeiro, que já é do conhecimento aí, que o prefeito Miguel anda com a intenção de mexer já um pouco no plano diretor, ou ampliar, ou rever o plano diretor no sentido de ampliar a área urbana e por aí afora, prevendo este crescimento, o que é muito positivo, né? Sim, planejar, né? Para que o crescimento aconteça de maneira organizada e por aí afora. A exemplo daquilo que já foi feito lá, que o Marino fez em 2005 e 2006, quando da definição da vinda da Sadia na época, foi feita uma ampla discussão sobre a revisão do plano diretor. Eu acho que é o momento de fazer novamente isso agora, visando um novo impulso, um novo degrau de crescimento, né? Perfeito. Eu tenho dito e acredito, viu, Carlos,
numa visão de 10 anos, que Lucas dobre a população que é hoje. Eu acredito sinceramente que isso vai acontecer. Tem gente que diz que Lucas tem quase 100 mil habitantes hoje. Eu também acredito nisso. A levar em consideração o número de ligações de água nas casas, número de atendimentos em postos de saúde da família, por aí afora, tudo leva a crer que nós estamos chegando no patamar de 100 mil habitantes. Eu acredito sinceramente que nos próximos 10 anos a gente dobre a população, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje, em termos de vinda de empresários visitar Lucas com perspectivas de investimentos, é só quem está envolvido ou quem vive isso para saber. É intenso, é visitas diárias de grandes empresários visando investimento em Lucas, especialmente agora com a perspectiva da vinda da ferrovia, né? Acho que, claro, vai depender muito do cumprimento do cronograma de construção da ferrovia. Isso vai depender, vai retardar ou não, né, os investimentos, mas vai acontecer. Nós, particularmente, na empresa, no nosso grupo, nós também passamos a investir nessa área imobiliária, né? Temos agora lançando aí mais um loteamento, daqui a pouquinho mais outro, uns prédios também para vender apartamentos, enfim, estamos acreditando nisso e achamos que isso vai acontecer, não tenha dúvida. Temos conhecimento de outros grandes investidores da área imobiliária aí, na iminência de soltar projetos e por aí afora. Isso vai acontecer, gente. Isso vai acontecer. É fato, né? É fato. Então, Carlos, em 20 anos eu não teria essa... Como te responder, mas se a gente em 10 anos dobrar a população, com mais 10 anos, mais 50%, eu acho que é possível, né? Com o impulso dado até aqui. Então, eu acho que nos próximos 20 anos, pelo menos mais uma vez e meia, eu acho que é possível esse crescimento aqui em Lucas, tá? Caramba. Eu vejo com muita clareza isso, né? Mas pelo menos nos próximos 10 anos, a minha visão é de que nós dobremos a população em Lucas. Então o poder público precisa estar preparado para isso. Sim. Eu acho que esse é o grande desafio da atual gestão, em preparar o município para esse boom de crescimento que virá aí, nessa segunda fase do boom de crescimento, né? Porque Lucas hoje é um município estruturado, né? É um município que se consolidou como a capital da agroindústria, e é verdadeiro, né? Hoje nós temos indústrias estruturantes, né? Indústrias que são molas propulsoras do desenvolvimento econômico, e isso faz com que todas as outras cadeias, seja ela do varejo, comercial, industrial, aconteçam. Então Lucas está no caminho certo, acho que esse é o caminho, né? E basta que os nossos gestores deem esse rumo, né, de crescimento, fazendo com que o ambiente seja favorável a esses grandes investimentos. Perfeito. Olha, nós temos essa mesma perspectiva de crescimento da cidade. Lá atrás, quando a gente chegou, eu cheguei aqui faz 11 anos, né? Faz bem menos tempo do que no Celso. Está aqui há quanto tempo? Eu estou desde 2012. Desde 2012, então mais ou menos aí, né, Celso? Cheguei em 2011, 2010. Contemporâneos aqui. Bacana. Então, naquela época eu me lembro que já havia essas projeções de crescimento que estavam relacionadas ao número de pessoas que tinha na cidade, né? Nós não temos censo desde 2010, né? Então o Sr. Oswaldo falou bem aqui, porque ele citou os atendimentos no PSF, que isso revela um número real, né? Exato. Né? São outras fontes de dados aí para a gente poder calcular. Matrículas escolares também. Exato. É um outro... São parâmetros matrículas de escolares cálculo que possibilitam esses dados mais próximos da realidade, né? E também de projetar isso para o futuro. Para mim tem sido uma experiência maravilhosa poder estar nessa cidade. Eu falo maravilhosa porque vai desde um atendimento no PSF, eu sou um usuário do Sistema Público de Saúde. Minha filha estudou durante um período na escola pública e também é excelente. Então, assim, a cidade realmente tem gente que pensa e pensa para frente, né? Pensa que aqui é o local que precisa se plantar aquilo que no futuro vai ser necessário, tendo em vista todo esse crescimento, né? E, pessoal, minha produção está até me falando aqui, nosso tempo está estourado, eu estou aqui falando, né? Mas eu quero agradecer a você que nos assiste. E, Celso, cara, muito obrigado por ter vindo, meu amigo, por ter aceito esse convite.
eu deixo agora com você a palavra para as suas considerações finais. Na verdade, eu que agradeço aí a possibilidade de estar compartilhando esses momentos aí na presença de uma pessoa ilustre, uma pessoa que eu conheço já também há algum tempo, que é o seu Oswaldo Martinello, e o Jorge também, já é um amigo já de trabalho, já a gente se encontra aí em várias pautas, em várias situações. E eu só agradeço mesmo de poder participar dessa edição aí do Ponto de Prosa, que para mim é um momento inesquecível. Bacana, quero mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Lampugnani, lá do Cenário MT, né? E claro que aí gentilmente, vamos lá, vamos fazer esse prosa aí. Pessoal, eu quero também agradecer a esta personalidade magnífica. Hoje a gente ouviu muita coisa bacana. Você que acompanhou sabe disso, e você que não acompanhou vai acompanhar ao longo da semana nos cortes do Prosa. Seu Oswaldo Martinello, muitíssimo obrigado pela sua presença, por ter aceito esse convite, por compartilhar esse conhecimento e ensinamentos para nós. Fica à vontade, seu Oswaldo, para falar. Jorge, Celso, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite imensamente, mais uma vez poder conversar com a população de Lucas, né? Cidade que eu assumi como minha cidade, né? Há 30 e poucos anos, e hoje é Lucas e acabou, né? Mas com muito orgulho estamos aqui em Lucas, com muito orgulho pude participar também um pouquinho da gestão pública e botar os tijolinhos aí na construção dessa cidade. Mas eu quero especialmente agradecer aos nossos gestores públicos que proporcionaram Lucas de hoje, né? E torcer para que nós continuemos nesse rumo e tenhamos bons gestores públicos, cada um na sua época, com os seus desafios, né? De fazer com que Lucas continue nos trilhos, e nós, como cidadãos, podemos usufruir dessa cidade, que vai ser a nossa eterna cidade, os nossos filhos e nossos netos. Um abraço a todos. Perfeito, valeu! A você que nos acompanhou, eu quero agradecer pelo seu carinho, pela sua audiência, e dizer que todas as quintas-feiras nós estamos aqui com uma personalidade ilustre, com pessoas que realmente têm aquilo que compartilhar. E você acompanha ao longo da semana os cortes do Prosa, é isso mesmo. São os melhores momentos que a gente divide aí em alguns vídeos, né, específicos e prontos para você assistir. São poucos minutos e com certeza vai te ajudar no teu dia a dia, você vai gostar de acompanhar. Muito obrigado, até quinta que vem e tchau, tchau, valeu!